Ai, ai, ai. O Carlão chegou. Valeu aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui gravando mais uma aula, tá certo? Para vocês. Para a gente se organizar, essa aula é bem parecida com a anterior, as aulas que eu estou gravando aí. É uma aula que vai funcionar mais ou menos no modelo de slide, de PowerPoint. Peço para você que você anote tudo, cada informaçãozinha, tudo que tiver no slide, né? Teve aluno aí que da outra aula fizeram anotações belíssimas, como se fossem anotações do quadro mesmo. Então vou pedir para que vocês se organizem aí, organize para anotar, fazer as anotações, ok? Teve gente que perguntou se não ia ter como ver meu rostinho lindo. Não, não vai dar para ver meu rostinho lindo dessa vez. Vai dar para ver o rostinho lindo do Tião, pelo menos parte dele tá tampada aí, né? Com a máscarazinha. Então, nessa quarentena, vamos para mais uma aula, viu, pessoal? Agora, alunos do terceiro, pré-vestibular, estão começando agora a eletrodinâmica, beleza? Um dos conceitos, conteúdos que aparece muito aí no Enem e nos vestibulares. Então, vale a pena a gente ter uma atençãozinha para ele, ok? Então, fazer essa introdução, esse começo muito bem feito, para que lá na frente, esses conceitos que nós vamos aprender agora nos ajude. Então, bora começar a falar desse termo. Eletrodinâmica, dinâmica vem de movimento. Elétrica vem de carga, carga elétrica. Então, aqui nós vamos estudar carga elétrica em movimento, beleza? Isso aqui é o que nós vamos ver por agora. Então, imagina conosco que temos esse fio de cobre aqui, esse fio, um fio qualquer. Esse fio que seja feito especial de algum metal. Bem, o que o metal tem como característica diferente de outros materiais? Os metais têm esses elétrons livres, né, na camada de valência, elétrons que podem se movimentar, que podem trocar de átomo tranquilamente, tá certo? Então imagina que nesse condutor tem esses elétrons que podem se mover com facilidade. Isso é o que caracteriza o condutor, beleza? Os metais em geral são bons condutores, beleza? Vamos fazer o seguinte, nós vamos submeter esse fio a uma diferença de potencial, um VA e um VB. Como que eu posso estabelecer essa diferença de potencial? Pode ser usando uma bateria, uma pilha, ligando na tomada, de várias formas. Vamos usar para estabelecer essa diferença de potencial um dispositivo que na frente a gente vai chamar ele de gerador. Então o gerador vai ser o dispositivo que vai estabelecer essa diferença de potencial entre esses dois pontos do nosso fio aí. Quando eu estabeleço uma diferença de potencial, vai aparecer um campo elétrico. Tá certo? Esse campo elétrico, por sua vez, faz aparecer nesses elétrons livres uma força elétrica. Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Faz aparecer, então, a força elétrica sobre esses elétrons. Vamos supor, nesse exemplo nosso, que o potencial de A é maior que o potencial de B. Retomando aquele conceito antigo de campo elétrico. O campo elétrico, as linhas de campo, né, as linhas de força, elas vão do maior para o menor potencial elétrico. Então está ali representado o sentido do nosso vetor campo elétrico. Ok? Se tem campo elétrico e tem carga elétrica, vai ter força elétrica. Nós sabemos que a força elétrica nas cargas de prova que são negativas tem mesma direção e sentido contrário ao do campo elétrico. Então a força sobre esses elétrons vai ser para a esquerda, tá certo? Aí está mais ou menos representado para onde é que estaria a força que atua sobre, qual que seria o movimento desses elétrons. Como vai ter uma força para a esquerda, eles vão ser forçados a se movimentar para a esquerda. Esse movimento, nós dizemos ele de aleatório, não no sentido de fila indiana, mas em que todo o seu movimento, no movimento de uma carga, a grande parte do movimento dessa carga se daria para a esquerda. Tá? Então nós temos aquilo que é chamado de fluxo ordenado de carga elétrica. Por que esse fluxo existiu? Por que esse fluxo apareceu? Porque foi estabelecida uma diferença de potencial entre as extremidades do fio. Ou seja, foi estabelecido um campo elétrico nesse fio. Por causa do campo elétrico, temos uma força que vai forçar esses elétrons a irem para um lado ou para o outro. Nesse caso, a força elétrica estaria forçando os elétrons a irem para a esquerda. A esse fluxo ordenado de carga elétrica, nós chamamos de corrente elétrica. Corrente elétrica é um conceito. Tá certo?
Corrente elétrica é uma grandeza física. Eu posso medir a quantidade de carga que passa pelo fio num determinado tempo. Eu posso medir esse fluxo de carga elétrica que passa pelo fio, beleza? Essa corrente elétrica ela pode ser orientada. Se o movimento dos elétrons se dá aí para a esquerda, esse movimento seria o sentido real da nossa corrente elétrica. Voltando, por que vai existir essa corrente? Por causa do campo elétrico estabelecido no fio, por causa da força elétrica. Então, se o movimento dos elétrons se dá para a esquerda, então o sentido real da corrente elétrica será para a esquerda. Tudo bem? Só que aqui nós estamos lidando com cargas negativas. E cargas negativas me dariam um resultado, na hora de trabalhar os cálculos, me daria um resultado de corrente negativa. Bem, trabalhar com resultado negativo não é interessante. Por isso nós estabelecemos um sentido convencional de corrente elétrica. Então, toda vez que a gente estiver falando do sentido da corrente elétrica durante o nosso estudo de eletrodinâmica, nós vamos estar falando do sentido convencional da corrente. O que seria o sentido convencional? Seria como se as cargas positivas estivessem se movendo. Nós sabemos que num sólido, num fio, não são as cargas positivas que se movem, são as cargas negativas que se movem. Então, o sentido real seria para a esquerda, o convencional para a direita é como se as cargas positivas se movessem, mas não são elas que se movem, tá? É só uma consideração, é só uma convenção para que a gente imagine o sinal positivo para a corrente elétrica. Porque senão a gente teria que trabalhar com o sinal negativo no caso de movimento de elétrons, ok? Uma curiosidade é que nos sólidos, como um fio de cobre, quem se movimenta são os elétrons, não são os prótons. Mas numa solução aquosa, ácida, nós não teríamos cátions e ânions se movimentando em sentido contrário por causa desse campo elétrico estabelecido. Aqui eu tenho só elétrons se movendo. Quando tem uma solução aquosa líquida, um ácido, ela vai ter o fluxo das cargas positivas para um lado e das cargas negativas para o outro. Mas o sentido convencional da corrente elétrica continua sendo o sentido do vetor campo elétrico, tá certo? Seria para onde as cargas positivas se moveriam caso fossem elas que se movessem. No caso de um fio, quem se move são os elétrons. Isso é só reforçando a ideia do sentido real e do sentido convencional da corrente, porque pode aparecer questões teóricas para a gente, tá? E foco em corpos rígidos e soluções ácidas aquosas, porque nas ácidas aquosas você vai ter íons, cátions para um lado e ânions para o outro, ok? Tá, se corrente elétrica é uma grandeza física, grandeza é aquilo que pode ser medido. Então eu tenho que ter como medir a intensidade, o valor dessa corrente elétrica. Vale lembrar que corrente elétrica não é uma grandeza vetorial porque não obedece à álgebra vetorial, tá bom? Ou seja, a soma de vetores não se aplica à corrente elétrica, é uma soma escalar. Como é que eu vou calcular a corrente média que passa por um fio? Eu vou calcular a porção, a variação de carga que passa pelo fio no intervalo de tempo. Assim eu teria a corrente média. Por que eu falo de corrente média? Porque esse movimento não é tão bem ordenado assim. Então, às vezes vai passar um pouquinho mais, às vezes vai passar um pouquinho menos. Então, a corrente média, você pega no intervalo de tempo ΔT, você vê qual a quantidade de carga que passa. Essa razão carga sobre tempo é a corrente elétrica. A unidade de medida seria o coulomb por segundo. Então, corrente elétrica tem que ser medida em coulombs por segundo, que é a mesma coisa que ampere. Ampere em homenagem a um físico, André-Marie Ampère. Esse cara aí, muito importante no estudo da corrente elétrica, tá ok? Então, a corrente elétrica média seria a variação da carga sobre a variação do tempo. Bem, a corrente média não nos interessa porque ela não me dá precisão. O que me dá precisão é a corrente elétrica instantânea, que vai ser a carga sobre o tempo, calculada da mesma forma, só que agora com um intervalo de tempo muito pequeno. Por um intervalo de tempo muito pequeno, eu não teria uma carga variando tanto assim, para mais ou para menos. Eu teria uma porção de carga mais constante no intervalo de tempo muito pequeno passando pelo fio. Então, na prática, a gente vai usar corrente igual a carga sobre tempo, ou carga é corrente vezes o tempo. Essa aí vai ser a nossa equação para a intensidade da corrente elétrica, tá ok? Seguindo aqui, o que nós temos? Os efeitos da corrente elétrica.
Vamos reforçar 4 efeitos da corrente elétrica. O primeiro deles é um efeito fisiológico. Se você pegar seu dedinho e tocar na tomada aí, vai acontecer o quê? Choque elétrico, tá certo? O choque elétrico ele pode causar algumas coisas, algumas sensações no nosso corpo, como a sensação de formigamento para uma corrente muito pequena, ou até mesmo uma contração muscular para uma corrente suficientemente grande. Quando se usa o desfibrilador, né, faz passar a sua corrente elétrica muito grande pelo coração para contrair o coração, que é o músculo, certo? Então esse é um efeito fisiológico, o choque elétrico. Existe um efeito que é o efeito térmico, né, que é chamado de efeito Joule, que é o aquecimento. Quando a corrente elétrica muito intensa passa por um corpo, faz com que ele aqueça, que ele libere calor, tá certo? Inclusive, é possível ver em vídeos no YouTube que quando um raio atinge uma árvore, ela pode pegar fogo. Quando uma pessoa toca num fio de alta tensão, essa pessoa torra, né? Ela se queima por completo. Então, o efeito Joule, esse efeito térmico da corrente elétrica, é muito importante, porque nós usamos ele no dia a dia, no chuveiro elétrico, na chapinha, no secador de cabelo, nessas panelas elétricas, nesses instrumentos elétricos de aquecimento, tá? Isso aí é o efeito térmico da corrente elétrica, passando por um fio, por um resistor, coisa que vamos falar daqui a pouco. Temos o efeito químico, né, a oxidação ou a redução, utilizado na cromação ou na prateação, tá? Você pega lá um metal e você quer cromar ele, deixar ele cromado. Tem lá a roda do carro, né? Quero deixar a roda do carro bonitona, o que eu vou fazer? Deixar ela brilhando, vou cromar ela. Então eu utilizo da corrente elétrica numa solução ácida aquosa, né? Para fazer com que aconteça a cromação, a troca de elétrons, a troca de íons, ok? E temos o efeito magnético descoberto por Ørsted. O que é o efeito magnético? É a corrente elétrica criando campo magnético. Ou seja, uma bússola na presença de um fio passando corrente elétrica, ela vai defletir, ela vai desviar, porque esse fio ele cria um campo magnético. Então, esses são os 4 principais efeitos da corrente elétrica, tá certo? Vamos medir corrente elétrica. Como que eu meço corrente elétrica? Com a mão? É melhor não, né? Vamos falar aí. Melhor a gente evitar. Vamos medir com um instrumento chamado amperímetro. Ele mede ampere, que seria o quê? A unidade de medida de corrente elétrica. O amperímetro é esse dispositivo aí. Existem amperímetros, dispositivos feitos exclusivamente para medir corrente elétrica, ok? Existe um aparelho chamado multímetro, que você muda aqui ó, o seletor dele, então você pode medir corrente, tensão, né, DDP, resistência, até mesmo tem multímetros que servem para medir até a temperatura de um corpo. É outra história. Mas vamos para o que interessa, que é o amperímetro. Eu ponho ele na função amperímetro e vou medir a corrente. Num circuito elétrico, o amperímetro é representado apenas com um círculozinho e a letra A. Vocês vão encontrar muito o símbolo de amperímetro quando estiver fazendo exercícios, né? Tiver um circuito elétrico, tiver uma bolinha com a letra A, o que é isso aí? É um amperímetro, ok? Então nós já falamos aqui da corrente elétrica. Corrente elétrica é um conceito muito interessante, muito importante, porque a corrente elétrica ela se dá pelo movimento da carga elétrica. E na eletrodinâmica é isso que nos interessa. Eu gosto de dizer, vou voltando aqui, eu gosto de dizer o seguinte, que a alma da eletrodinâmica está aqui, ó, no VA e no VB. A alma da eletrodinâmica está em enxergar a diferença de potencial. Então, se eu enxergo a diferença de potencial, eu enxergo o campo elétrico, eu enxergo a força elétrica, eu enxergo o movimento das cargas, eu enxergo a corrente elétrica. Então, toda vez que a gente estiver fazendo exercícios ali para frente, vamos procurar visualizar onde é que vai estar a DDP, a voltagem, né, a tensão. Vamos procurar enxergar essa grandeza física, grandeza muito importante para nós. É a partir dela que nós vamos conhecer a corrente elétrica, esse fluxo ordenado de carga elétrica. Tá? Seguindo o passeio, indo para frente. A corrente, ela vai ter que percorrer, essa carga vai ter que se movimentar por algum meio, tá certo? Vai ter que se movimentar por algo, por um fio, né, de alta tensão, por uma pessoa, por uma solução líquida.
pelo ar, porque o ar assim, o ar é um isolante, de fato o ar é um isolante, mas quando estabelecido um campo elétrico muito intenso, vai aparecer uma força tão grande nas cargas livres, por exemplo, numa nuvem, que vai fazer com que essas cargas se movimentem pelo ar, rompendo ali a rigidez elétrica do ar, coisa que nós já falamos lá em campo elétrico, tá? Então, essa carga ela vai ter que passar por um meio. E esse meio ele vai oferecer uma certa resistência ao movimento dessas cargas, porque os átomos vão querer atrair, né? Os núcleos dos átomos vão querer atrair os elétrons que vão se movimentar, por exemplo, no fio. Então vai oferecer uma determinada resistência, uma dificuldade. Então nós vamos falar de um dispositivo chamado resistor, ok? Resistor é um dispositivo, tá certo? É um aparelho elétrico. E qual é a função dele? Converter energia elétrica em energia térmica. Ou seja, dissipar energia elétrica, mudar a tensão, a voltagem de uma determinada parte do circuito, alterar a passagem de corrente elétrica desse circuito. E para aí, como é que vai fazer isso? Converter energia elétrica em energia térmica. Então, essa é a função do resistor. Fazer essa conversão, gastar essa energia elétrica, tá? Esse resistor vai ter uma característica. Qual vai ser a característica dele? A resistência elétrica R, que é medida em ohms. Ohms em homenagem a George Simon Ohm, um físico alemão, tá certo? Que estabeleceu, que definiu o que seria a resistência, né? Essa característica constante de alguns aparelhos. Então, quando eu confunda, resistor é o aparelho e resistência é a característica desse aparelho que pode ser medida. A resistência é a grandeza física que vai ser medida em ohms, em homenagem a ele, George Simon Ohm. Então, qual vai ser? Isso aí coloquei a foto aí para vocês de um resistor de verdade, tá certo? Mas nos nossos exercícios, o símbolo de um resistor será esse aí. Um resistor de resistência R, beleza? Esse será o símbolo da resistência. George Simon Ohm estabeleceu o seguinte: se eu pegar um aparelho elétrico, né, uma resistência R, um fio ou algum aparelho, e eu submeter ele a uma tensão 1, uma voltagem 1, uma DDP 1, vai passar por ele uma corrente 1. Por exemplo, se eu estou aqui em Goiás, a tensão aqui é 220 volts nas nossas tomadas. Se eu ligo um aparelho, vai passar por ele uma corrente. Mas se eu vou ao Rio de Janeiro, onde a tensão é 110, lá a corrente vai ser menor. Porque o que George Simon Ohm percebeu? Que a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Se a tensão cai pela metade, a corrente também cai pela metade. Se eu ligasse o mesmo resistor, o mesmo aparelho, numa bateria de carro que é 12 volts, a corrente seria menor ainda. Que George Simon Ohm então percebe que tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais, por isso a razão, né, a divisão entre elas seria uma mesma grandeza constante. E essa constante ele chamou de resistência R, tá certo? Resistência R, a característica do nosso aparelho resistor. Como U sobre I é igual a R, U é medido em volts e I ampere, a nossa resistência vai ser medida em quê? Em ohm, em homenagem a George Simon Ohm. Ok? Unidade de medida de resistência, qual que é? Ohm, que é volt por ampere. U sobre I. E multiplicando cruzado, nós vamos ter a famosa equação da lei de Ohm. U é igual a R vezes I, tá certo? Essa é uma relação estabelecida para situações onde a resistência ela é constante, tá? A lei de Ohm só vai funcionar para resistores de resistência constante, aonde U e I são diretamente proporcionais. O que seriam resistores de resistência constante? Seriam resistores que não são submetidos a uma grande variação de temperatura, resistores feitos de materiais que têm pouca dilatação térmica. Isso que seria um resistor de resistência constante, que não varia. Então essa é a famosa lei de Ohm. U é igual a R vezes I, beleza? Curva característica. Teremos aqui um gráfico estabelecido para o resistor. Se eu pego um resistor que obedece à lei de Ohm, eu chamo esse resistor de resistor ohmico. Então, no gráfico da tensão em função da corrente, a reta seria uma reta crescente, porque essa equação é a equação de primeiro grau. Já
quando o gráfico da tensão, da voltagem, em função da corrente, não é uma reta constante crescente, nós temos resistores ditos resistores não ômicos, resistores que não obedecem à lei de Ohm, tá certo? Onde não vou conseguir usar essa equação. Para resistores ômicos, para quando tem esse gráfico, a tangente do ângulo a tangente dessa reta aqui, né? A tangente desse ângulo de inclinação aí, ela é numericamente igual à resistência R do nosso resistor, tá? A resistência é uma característica constante para resistores que obedecem à lei de Ohm. Nós vamos trabalhar com esse tipo de resistor aqui dentro da eletrodinâmica. Nós não vamos trabalhar nossas contas baseadas em resistores não ômicos. Mas eu preciso ter consciência que existem resistores como esse, que não obedecem à lei de Ohm, ok? Daí a gente pode fazer no futuro uma aproximação para esses resistores não ômicos. Isso aí é uma anedota, né? Uma figurinha para exemplificar a nossa situação de forma bem divertida e engraçada. Olha que engraçado. Você tem a voltagem, a tensão, fazendo a corrente acontecer, fazendo os elétrons se mover. Ela está forçando, a tensão força os elétrons a se movimentar e a resistência, ela tenta dificultar essa passagem da corrente elétrica. Quando ela tenta dificultar a passagem dessa corrente elétrica, o que vai acontecer? Liberação de calor. Pode ver que a corrente chega, deu uma suadinha, tadinha. Dá uma olhadinha nela aí. Então, nós temos essa figurinha aí só para exemplificar essas três grandezas que estão relacionadas a partir da lei de Ohm. U, R e I. Ok? Vamos para frente falar da resistividade, porque existem materiais que são melhores condutores que outros. Por exemplo, na fiação da nossa residência, o material que nós utilizamos é o cobre, cobre puro. O cobre é utilizado por ter uma resistividade muito pequena, ou seja, ele não dificulta muito a passagem da corrente elétrica. Existem materiais de menor resistividade do que o do cobre, por exemplo, a prata. A prata tem uma resistividade menor. Mas os fios da residência não vão ser fios de prata por um simples motivo. Quer dizer, dois motivos. Primeiro, fosfete de prata, o povo já rouba quando é de cobre, pensa se fosse de prata. Aí que o povo rouba mesmo. Então, esses são os motivos. Mas o motivo interessante é que lá na frente a gente vai falar de materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos, lá em magnetismo. O cobre, ele não é ferromagnético, ou seja, ele não se torna um ímã na presença de campo magnético. E como a corrente gera campo, para que não exista efeito magnético, utilizamos os fios de cobre, porque se a gente usasse fio de prata, teria efeito magnético, isso não seria legal, não seria interessante, beleza? Então existe uma diferença entre os materiais. Então a resistividade é essa característica do resistor associada ao material que constitui. Então, se eu pegar lá um resistor, pego o material que constitui o resistor, eu vou ter a resistividade. Imagina que nós temos esse fio, tá certo? Esse fio bonitão, bem lindão aí, ok? Feito de um material condutor, elétrons livres, submetido a uma DDP, vai aparecer um campo elétrico que vai fazer forças sobre os elétrons livres, que vai estabelecer uma corrente elétrica. Esse fio tem um comprimento L e tem uma área de secção transversal reta A, um corte. Se você dá uma olhadinha aí, nós temos essa área A. Eu posso ter fios maiores, fios com áreas maiores ou áreas menores. A resistência desse fio, a característica do resistor desse fio, ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área. Como assim? Quanto maior o fio, maior é a resistência, mais difícil vai ser os elétrons atravessar ele. Imagina que eu preciso correr 100 metros. Eu consigo correr 100 metros? Olha, consigo. Vou chegar cansado, mas consigo. Mas se eu for correr 1000 metros, é mais difícil. Existe mais resistência, mais dificuldade. A mesma coisa vai valer para o nosso fio. Quanto maior for o comprimento L, maior vai ser a resistência elétrica do nosso fio. Já a área vai ser inversamente proporcional à resistência. Por quê? Imagina um cano por onde passa a água. Se esse cano for maior, com a área maior, vai ser mais fácil de passar água por ele. O mesmo raciocínio vai valer para a corrente elétrica. Quanto maior a área, mais fácil é de passar a corrente, menor é a resistência elétrica. Só que na física nós não usamos esse símbolo de proporcional. Nós vamos usar o símbolo de igualdade.
Quando eu faço essa análise de proporção para colocar o símbolo de igualdade, eu preciso colocar uma constante. E aqui entra o ρ. Essa constante é associada à característica do meu material. Esse ρ, ele é a resistividade. Ele é essa característica do nosso material. Então a resistência vai ser igual a ρ vezes L sobre A. Ou seja, um passarinho, né? R é igual a rola, beleza? Que é a medida em ohms. Você vê aí, unidade de medida ohm, tá certo? Então R é igual a rola, ρ vezes L sobre A, tudo bem? Rho é a resistividade. Isso aqui, por aí, em alguns momentos, vai ser chamado de segunda lei de Ohm, tá certo? Eu gosto de chamar apenas de resistividade, né? Uma forma que eu gosto de escrever, porque aqui eu também estou falando da resistência que eu posso associar à equação da lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, R é igual a resistividade, que é medida em ohm vezes metro, tá certo? Unidade de medida de resistividade elétrica, característica do nosso material. O que acontece? A resistência ela vai depender da temperatura. Porque quando você pega um fio, quando eu aqueço, eu vou ter uma dilatação térmica. Mas a dilatação térmica vai ser mais evidente no sentido do comprimento. Então, a nossa resistência elétrica vai depender desse comprimento. Se aquece, o comprimento aumenta. Se o comprimento aumenta, olha, se o L aumenta, a resistência também aumenta. Então vai ser função da temperatura. Lá na dilatação térmica nós temos essa equação do comprimento final de um fio quando submetido a uma variação de temperatura delta-θ. L é igual a L0, 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes variação da temperatura. Só que se eu isolar o L aqui, ó, olha lá, minha setinha, vai ficar a área vezes a resistência sobre a resistividade. E eu vou substituir aqui área vezes a resistência sobre a resistividade, L0, área vezes a resistência inicial sobre aqui a resistividade. Ó, que o cara que escreveu a equação aqui, cangou grila, hein? Escreveu errado. Vou pedir para o cara mudar lá para mim. Senhor, podia fazer essa mudança aí para nós. Ah lá, meu Deus, que isso. Agora tá certo. Então tá lá, ok? Vamos cortar. Flau, a área, flau, a resistividade, a resistência é igual a resistência inicial, 1 mais alfa, variação de temperatura. É assim que a resistência varia em função da temperatura. Uma equação similarzíssima à equação do comprimento final de um fio lá na dilatação linear, ok? Então, resistência em função da temperatura. Tá, se libera calor, libera energia. Quando a corrente passa pelo fio por um resistor, ele libera calor, então ele libera energia. E essa energia liberada pelo tempo é o que nós chamamos de potência. Potência elétrica. Potência, a equação universal de potência é variação da energia sobre o tempo. Potência elétrica, potência térmica, potência mecânica é a variação de energia sobre o tempo. Potência mecânica, variação de energia mecânica sobre o tempo. Potência calorífica, quantidade de calor trocado sobre o tempo. E a unidade de medida do Sistema Internacional de Potência vai ser o Joule por segundo. Joule por segundo, que é a mesma coisa que watts, tá certo? Em homenagem a James Watt, tá bom? Watt. Então, deixa eu falar pra você, você não pode chegar no seu crush, ou pode, não sei, depende do seu desejo. Você pode chegar naquela pessoa que você gosta e falar assim, se você não tem muito contato com ela, você chega e fala, ei, me passa o seu Joule por segundo. Ela vai falar o quê? Você fala, seu watts. Foi uma piada, como a gente não está em sala de aula, ninguém riu. Eu não sei se você riu aí agora. Então eu estou constrangido agora aqui na minha casa sozinho. Que eu estou falando com a tela de um computador. Isso é difícil mais, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Segue o passeio. Potência e variação de energia sobre tempo, Joule por segundo, watt. Então, se eu multiplicar cruzado, variação de energia, potência sobre tempo. Quer saber qual é a energia que sua TV gasta? Pega a potência de funcionamento dela e multiplica pelo tempo. Que ela vai ficar ligada. Quer saber a quantidade de energia que sua geladeira gasta? Pega a potência que ela consome e multiplica pelo tempo. Que ela fica ligada. Quer saber qual é a energia que o chuveiro gasta? Pega a potência do chuveiro e multiplica pelo tempo que ele fica funcionando. Tá certo? Assim você vai calcular o que é a energia consumida. Negócio que aparece muito por aí nos Enems e vestibulares da vida.
Potência, se eu medir a potência em quilowatt o tempo em hora, a minha energia vai ser medida em quilowatt-hora. Veja que aqui não é sistema internacional de unidades. Isso é uma unidade convencional. Essa é a unidade de medida de energia que você paga para a Enel. Lá para a Enel você vai pagar o quê? Quilowatt-hora. Você não vai pagar energia em joule. Se a potência for em watt o tempo em segundo, então a energia vai ser joules, tá? Mas o quilowatt-hora é uma unidade de medida convencional, muito utilizada aí, beleza? Então, é uma unidade que a gente tem que ficar esperto com ela. Quer saber a energia da lâmpada? Pega a potência da lâmpada, multiplica pelo tempo que ela fica ligada. Você vai descobrir quantos, se a potência estiver em quilowatt, o tempo estiver em horas, vai descobrir quantos quilowatt-hora de energia ela vai gastar. E aí, se você souber o preço do quilowatt-hora, basta se multiplicar pelo preço que você vai encontrar o quê? O valor em reais gasto consumido de energia, beleza? Mas vamos desenrolar a ideia de potência. Opa, olha lá. Isso aqui é a conversão, a relação entre quilowatt-hora e joule. 1 quilowatt-hora são 1000 watt. Ou seja, 1000 joules por segundo. E a hora são 3.600 segundos. Corta segundo com segundo, 1 kWh é 3,6, aqui é 10 ao cubo, aqui é 10 ao cubo, 3,6 vezes 10 a sexta joules. Tá bom? Essa é a relação entre 1 kWh, unidade convencional, e joule, unidade do sistema internacional. Vamos desenrolar aqui. Variação de energia é o quê? Trabalho. Tá certo? E trabalho elétrico é Q vezes U. Então isso aqui é lá quando a gente falou de trabalho elétrico, agora há pouco lá em eletrostática. Por isso que eu falo que eu preciso aprender eletrostática bem aprendido para eu fazer uma boa eletrodinâmica. A razão carga-tempo, acabamos de ver, carga sobre tempo é a corrente elétrica. Então, equação geral de potência, energia sobre tempo. Equação de potência elétrica, corrente vezes DDP. É a mesma equação, só que aqui nós estamos falando de eletricidade, de corrente elétrica e de DDP, tá certo? Se eu pegar a lei de Ohm, U igual a R vezes I, eu posso fazer a equação de potência elétrica virar outras duas. I vezes U, o U no R vezes I, então vai ficar I vezes R vezes I, R quadrado. R vezes I quadrado vai ser uma equação de potência elétrica derivada da equação de potência aqui, ó. Beleza? Nós temos outra equação, que se eu isolar o I aqui, vai ficar U sobre R, U sobre R vezes U quadrado sobre R. Essas três equações, elas são as mesmas. Essas equações são para a potência dissipada por um resistor. A energia elétrica convertida em calor por um resistor vai ser dada por essas expressões aqui. Existe alguma diferença entre elas? Não. Existe uma equação que é melhor que a outra para calcular a potência elétrica? Não. Quer saber a potência elétrica de um resistor? Usa qualquer uma dessas. Vai funcionar. A não ser que tenha características que variem. Se você tem uma DDP que varia, uma corrente que varia, uma resistência que varia, então eu não posso usar qualquer equação dessas para potência, não. Eu tenho que analisar qual é a variação que está acontecendo. Por exemplo, se eu quero saber, há um tempo atrás, a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro com minha esposa, ela levou o secador de cabelo dela. O secador de cabelo dela tem resistência elétrica constante, certo? Então, se eu quero analisar qual é a potência, qual vai ser a variação de potência levando o secador daqui para o Rio, eu tenho que pegar uma equação que tenha a resistência, que é uma característica constante. Peguei aqui, ó, ou essa de baixo, ou essa de cima, certo? Agora vamos lá, levando o secador de Goiás para o Rio de Janeiro, o que eu sei que está mudando? Eu sei que a DDP está mudando. Então vamos analisar a equação de baixo aqui, ó. Não vamos analisar a equação de cima. Então levei para o Rio de Janeiro, resistência do secador é constante. A DDP caiu pela metade. Só que está ao quadrado, não está? Então a potência vai reduzir a quarta parte. O secador de cabelo, ele funcionou, mas funcionou com a potência 4 vezes menor. Se eu pegar um secador de cabelo lá do Rio de Janeiro, que funciona em 110, e trouxer aqui para Goiás, que é 220, eu estou pegando um aparelho de resistência constante, levando ele para um lugar onde a DDP, para ele funcionar, é o dobro. Ao quadrado, a potência no secador de cabelo vai ser 4 vezes maior. O que vai acontecer com esse secador? Ele vai queimar. Então, se o aparelho ele é feito para funcionar em 220 eu levo para 110, ele funciona com a potência 4 vezes menor.
Se eu pego um aparelho que funciona em 110 e levo para um lugar que a tensão é 220, ele vai ter a potência 4 vezes maior. Ele não vai aguentar, ele vai ter tanto calor liberado que ele vai sair fumaça, que vai estragar os componentes. Ou seja, ele vai queimar, beleza? Então é assim que funciona para fazer a análise dessas equações. No chuveiro, muitas vezes vai aparecer aquele exercício assim: no chuveiro, para aumentar a potência, para aquecer mais a água, o que eu tenho que fazer com a resistência? Aumentar ou diminuir? Olha só, eu tenho uma equação onde a potência é proporcional à resistência e uma equação onde a potência é inversamente proporcional à resistência. Aí eu te pergunto, qual dessas duas equações de potência eu vou analisar? Veja, eu estou tentando entender como que a potência varia em função da resistência. Eu preciso que a minha terceira característica ela seja uma característica invariável, imutável, que não mude. E eu sei que lá na tomada lá de casa, a DDP é 220 volts. Eu sei que a DDP não muda. A corrente não. A corrente ela vai variar. Então, para o chuveiro, qual é a equação que eu tenho que analisar? Essa aqui é mais fácil de eu compreender. Sabendo que a DDP é constante, para aumentar a potência, basta diminuir a resistência. Beleza? Isso aí, potência elétrica. Turminha, essa foi a aula de hoje, uma introdução à eletrodinâmica, tá certo? Vai ter uma listinha para vocês. O pré-vestibular provavelmente já recebeu essa lista. O terceiro ano já está para receber essa lista. Então, crianças, aproveitem, estudem, faça valer o seu tempo, tá certo? Faça o seu resuminho teórico, coloque tudo isso que foi colocado agora no nosso videozinho no papel, faça isso virar conhecimento, essas informações se tornarem conhecimento. E dessa forma, você vai ter feito valer essa quarentena. Para que Deus abençoe a hora que a gente sair dessa quarentena, nós cheguemos lá em sala de aula bem preparados para fazer exercícios, para fazer revisões, para a gente fazer uma boa prova no final do ano. Tá com dúvida? Vai lá no meu Instagram, Carlão, e manda sua dúvida. Quer tirar dúvida? Pode ficar à vontade, tá certo? Não vou falar que eu estou 24 horas disponível, não. Mas no instante que você mandar lá, o mais rápido possível, eu vou tentar resolver o seu problema. Vou fazer alguns exercícios mais para frente e vou gravando, né? E eu mando esses exercícios resolvidos para vocês, né? Na forma que eu resolvo. Não sei se vocês estão assistindo outras videoaulas, se vocês estão aproveitando de outra forma, se estão assistindo as videoaulas do Poliedro, mas não entendeu aqui? Busca outros meios de aprender. Quer perguntar? Pergunte, tire dúvida. Não deixe de aprender, tá certo? Esses conteúdos. Não deixe de estudar. Saiba que vocês são incrivelmente capazes, tá certo? E nós, né, eu, a escola, nós acreditamos muito no potencial de vocês. Então, estuda, faz o seu melhor, tá certo? Se me perguntarem se esse tipo de ensino à distância funciona, eu digo que o ensino à distância ele foi criado há muito tempo atrás nos livros. Tinha tá até com um aqui, ó. O livro foi a primeira ferramenta de aprendizagem de muitas pessoas. Em física mesmo, minha primeira ferramenta de aprendizagem foi um livro. Então, recorra ao livro, recorra ao seu professor, mas não deixe de estudar e não deixe de aprender, tá bom? Então fica aí, até mais.